Então vamos voltar a falar desse assunto coronavírus. Basicamente, por quê? Porque a informação, ao meu entender, a minha forma de conhecer o mundo, a informação faz com que a gente tome as melhores medidas e liberta. De certa maneira eu vejo muita gente falando algumas coisas que são fora de contexto, algumas coisas que tendem a gerar um pânico, e a gente precisa conhecer de fato tudo aquilo que está acontecendo para que a gente tome decisões mais conscientes, tá bom? Então, mais uma vez, lembrando que coronavírus, como está aqui em cima, coronavírus se deve a essa coroa, né, que ele tem de espículas proteicas em cima, de que esse vírus agora acontecendo, que está em evidência, é uma mutação desse grupo, né? Algum vírus sofreu uma modificação, uma mutação no seu material genético e deu origem a esse vírus que foi batizado de coronavírus ou Covid-19. E quero que você entenda também que ao longo desse vídeo eu vou estar explicando para vocês até a linha do tempo, como é que ele se formou, os grupos de risco, tudo aquilo que é de informação interessante para você. Então vamos começar a partir dos sintomas. Eu já abordei um pouco isso aqui nos vídeos anteriores, mas tem algumas coisinhas aqui para que a gente possa estar chamando a atenção. Por exemplo, como eu falei no primeiro caso, a maneira como esse vírus penetra no nosso organismo, inicialmente ele ataca as células da garganta. Por isso que um dos primeiros sintomas que a pessoa tem é uma irritação profunda na garganta, uma dor de garganta, um desconforto, porque é lá que ele no primeiro momento vai estar agindo. Então, até mesmo como um mecanismo de defesa que nós temos, a tosse na tentativa de expelir, tentativa de soltar as secreções que são formadas. Então, um primeiro sintoma, sim, seria a tosse. Febre, e aí eu coloquei aqui um asteriscozinho, porque febre é uma reação normal, geral, né, do nosso organismo, para, com o aumento da temperatura, fazer com que o nosso sistema de defesa, as nossas células, nossos glóbulos brancos, linfócitos, trabalhem de uma maneira mais forte, mais eficaz. Então, o corpo aumenta a temperatura. Entretanto, algumas pessoas que podem estar em outros tratamentos, né, fazendo outros tipos de tratamento, sobretudo pessoas mais jovens, podem não apresentar o quadro de febre também. Então é importante saber disso. Nem todo mundo que vai estar com algum tipo com a infecção do coronavírus, com algum tipo de sintoma, vai apresentar também a febre, mas é um sintoma geral. Dificuldade para respirar. Isso aqui acontece porque num próximo momento, né, depois de sair da garganta, de migrar pelo nosso corpo, esses vírus eles vão atacar, como eu já falei anteriormente em outro vídeo, as células de uma membrana que recobre os pulmões, no caso a pleura que recobre os nossos pulmões. Essa pleura vai ser atacada e aí os vírus vão atacar os pulmões também, vão causar o acúmulo de líquidos e secreção e isso causa na pessoa dificuldade de respirar. Em alguns casos de maneira mais leve, em alguns casos de maneira mais grave, como eu vou abordar aqui também daqui a pouquinho. A dor muscular, né, a mialgia, essa dor muscular, que é a dor no corpo, a pessoa fica se sentindo, tô com muito dor, tô quebrado, tô me sentindo muito mal. Então esses vírus também se alojam, de certa maneira, na musculatura, causando defeitos, causando dores no corpo, né? Por isso que as pessoas tomam o paracetamol, né? Lembrando que é uma recomendação médica que a pessoa procure evitar ao máximo os remédios como ibuprofeno ou qualquer outro que tenha esse medicamento na sua fórmula, porque eles têm efeitos bastante negativos, podem potencializar os sintomas negativos da doença, enquanto que o paracetamol é o mais indicado e é ele que vai, ao mesmo tempo, ser antitérmico, combater essa febre, e analgésico, combatendo as dores generalizadas, como a dor no corpo e também dor de cabeça. Algumas pessoas relatam a dor de cabeça, a cefaleia. João, não está aqui a diarreia. Então, a diarreia pode acontecer também, né? Daí a corrida de muita gente para comprar papel higiênico. A diarreia também pode acontecer, mas em algumas pesquisas que eu realizei aqui, não são todos os casos que apresentam a diarreia. Alguns informativos, né, alguns sites de informação ligados ao Ministério da Saúde até falam também que são em raros casos em que a pessoa apresenta a diarreia, porém pode apresentar também. Chamar atenção para uma coisa, letalidade, gente, letalidade vem de quê? Vem de letal, né? Letal, quer dizer, morte. Será que essa doença a pessoa assim, pegou, morreu, peguei e vou morrer? Não, tá? A letalidade ela está girando em torno de 2 a 3% e eu vou explicar também no próximo gráfico aqui que essa letalidade tem a ver com a idade. A gente sabe que quanto mais jovem, maior o metabolismo, maior a chance de recuperação, e a pessoa, quanto mais idade ela tem, menor seria o seu metabolismo e menores são as chances também de recuperação. Então a letalidade desse vírus, ela anda
ao redor, média geral, de 2 a 3%. Ou seja, não é uma letalidade gigantesca, não significa pegou, morreu, tá bom? Mas uma coisa importante também, 81% das pessoas que adquirem o coronavírus, que adquirem a doença, elas vão apresentar sintomas leves, né? Não são sintomas mais pesados da doença, não são as piores dores, enfim, ela não vai ter a dificuldade máxima em respirar. Enquanto que 14% das pessoas vão apresentar os sintomas já mais agravados, né? Mais dores, enfim, mais dificuldade de respirar. E em torno de 5%, lembrando que a média geral não é exatamente 5%, isso aqui em cada 100 pessoas, mas 5% vão apresentar um estado crítico da doença. Nesse estado crítico da doença, aí sim, os riscos de morte são maiores. Bom, então como eu falei aqui, a mortalidade ela gira em torno de 2 a 3%. Eu quero que você entenda, eu trouxe aqui uma comparação de algumas doenças que matam muitas pessoas, né, por dia. Esse gráfico aqui, essa parte aqui agora que eu escrevi para você, ela mostra exatamente as doenças que você deve conhecer, são epidemias também, e que matam um número consideravelmente maior de pessoas por dia em relação ao Covid-19. Por exemplo, a tuberculose ela mata 3.014 pessoas por dia no mundo. Se você prestar bem atenção, é um número bem elevado. Se o Covid estivesse matando isso no mundo, a gente estaria em pânico absoluto, tá bom? A hepatite B, por exemplo, está matando 2.430 pessoas em média, né? Isso aqui tudo é uma média, por dia. Enquanto que a pneumonia, olha só, 2.216. A AIDS, porque tem o seu controle, porque a gente já sabe o que é uma doença que já não é, uma novidade para a gente, uma pandemia também, mata 2.110. Olha só a malária também conhecida nossa, 202 pessoas. A gripe sazonal mata mais do que, por exemplo, o Covid-19. Ela mata 1.027 pessoas, né, aproximadamente por dia. Cólera, 392 por dia. E Covid, em média, 62%. Alguns especialistas falam que em algumas regiões a gente vai ter um aumento e em algumas regiões a diminuição. Tudo isso depende, obviamente, das medidas que estão sendo tomadas. Por exemplo, aqui no Reino Unido, a gente teve aí o fechamento das escolas, hoje é uma segunda-feira. Se você olhar, o dia que eu gravo esse vídeo para você aqui é uma segunda-feira, eu olhando pela minha janela nesse momento, parece um domingo. As pessoas estão realmente em casa, as escolas não estão funcionando, restaurantes também não estão funcionando, estão fechados, pubs, bares, academias. Então, são medidas que são tomadas para que as pessoas fiquem em casa, evitando assim esse risco de contaminação, de contágio entre pessoas. Então, tudo isso é muito importante que você entenda. E agora eu quero falar também um pouquinho sobre a questão dos grupos de risco. Bom, quando a gente fala de grupo de risco, quero que você entenda que os grupos de riscos de doenças não são os mesmos, né? Existe um grupo de pessoas com algumas condições, quer sejam condições fisiológicas, condições comportamentais, questões até de orientação sexual, como houve no caso da AIDS, que estão sujeitas a ter a contaminação e, quando contaminadas, elas têm a maior incidência, por exemplo, a morte. Então, no caso, quando a AIDS surgiu, se falava muito em grupo de risco envolvendo homossexuais, por exemplo, envolvendo travestis, e pouco tempo depois foi o primeiro grupo que passou a ter consciência das questões, né? De fato, não se utilizava a questão dos preservativos e tudo mais, e as pessoas não tinham tanto cuidado com relação à sua questão sexual, e havia um certo risco dentro desse grupo, que não tem a ver com o seu quadro fisiológico, mas com a sua orientação sexual. Passou a ser um grupo com mais cuidado, e me lembro de num segundo momento, os homens casados e infiéis, então não vale a pena ficar de sacanagem aí pulando a cerca, passaram a ser os que mais eram contaminados, porque por um comportamento mais machista, faziam, né, o sexo fora de casa, muitas vezes com prostitutas e tudo mais, e traziam a contaminação para o seu lar. Então houve no Brasil muitos registros de mulheres que foram contaminadas pelo próprio marido. Então só para que você tenha uma noção, tenha um entendimento geral do que se fala de grupo de risco. Mas em se falando do grupo de risco específico para o Covid-19, a gente sabe que alguns grupos aqui, algumas pessoas que obedecem a certos quadros de patologias, elas devem evitar ao máximo o contágio, a contaminação, adquirir esse vírus, tá certo? Porque elas têm uma tendência maior à morte. Essa porcentagem que eu estou mostrando aqui no caso
tem a ver com risco de morte. Então, por exemplo, pessoas que de alguma forma são portadores de doenças cardiovasculares, pessoas que já infartaram, que têm histórico na família, que utilizam marca-passo, stents, enfim, que tem algum tipo de complicação cardiovascular, elas aumentam em 10,5% as suas chances de ir para o caixão, né? Caixão e vala preta. Diabetes, pessoas que têm diabetes, né? Seja tipo 1 ou tipo 2, elas têm 7,3% mais chances de vir a óbito. Pessoas com doenças respiratórias crônicas, inclusive asma, que é bastante comum nas pessoas. Você tem asma? Não sai de casa, renova o Netflix aí, tá? Então é 6,3% de chance a mais de morrer. Hipertensos, olha só que interessante, os hipertensos, 6%, e muitas pessoas, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, temos muitos hipertensos no mundo hoje, então 6% de chance. E pessoas que apresentam câncer de alguma maneira, que estão em tratamento, que são pacientes normalmente que têm problemas com a sua imunidade, enfim, estão em tratamento, são pessoas que têm 5,6% a chance maior, né, do que as pessoas normais e não afetadas, que não têm câncer, de vir a óbito. Então é muito interessante que você se atente a essas estatísticas também. Então, entenda, algumas pessoas não entendiam essa questão do que é grupo de risco, ficavam achando, será que eu sou, o que eu tenho e tudo mais. Então, mais uma vez, esse vídeo ele é no sentido de esclarecer, de alertar, de fazer você ter um conhecimento maior para que você possa realmente ajudar a fazer o seu papel. E lembrando, mais uma vez, que eu acho que cada um faz seu papel no momento desse. Eu, como professor, eu como biólogo, meu papel é explicar isso aqui o máximo que eu puder para as pessoas que me seguem, para as pessoas que não me seguem. O teu papel é disseminar esse conhecimento. Então, manda esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis que você puder, coloca nas suas redes sociais, tá bom? Mas não acabou não, eu tenho mais informação para te passar agora. Então vamos para mais uma informação importante, importantíssima, né? A gente tem ouvido falar, já te falei para vocês também aqui nesse vídeo, no vídeo anterior, que as pessoas, quanto maior a idade, mais chances elas têm de morrer. Mas eu quero que você entenda exatamente, numericamente, como é que isso funciona. As pessoas de 0 a 39 anos de idade, elas têm aproximadamente 0,2% mais chances de morrerem, ou seja, 0,2% mais chances de morrerem. Isso tem a ver com o seu metabolismo, com a sua capacidade de defesa. Já num segundo patamar, de 40 a 49 anos, 0,4%. Você percebe que já houve aqui um aumento significativo, apesar de serem números pequenos, 0,2, 0,4, mas há um aumento significativo sim. Nós temos aqui de 50 a 59 anos, 1,3%. Você percebe que também há um aumento significativo. Então, à medida em que a idade da pessoa vai avançando, você percebe que há sim esse aumento das chances de morrer. No próximo grupo nós temos pessoas aqui de 60 até 69 anos com 3,6% de chances, né, também de morrerem, mais uma vez devido à sua questão imunitária, devido àqueles tratamentos que ela possa estar fazendo colateralmente também, como eu falei, pessoas de 69 anos, 68, 65 tomando medicamentos corticoides, então tudo isso pode ser bastante prejudicial para ela, porque o corticoide reduz de fato a imunidade da pessoa. No próximo grupo, 70 a 79 anos, em média, um aumento. Essa pessoa tem 8% mais chances de morrer. Olha que aumento significativo, né? Um aumento de fato significativo. E no próximo grupo, quase 15%, 14,8%, as pessoas acima de 80 anos têm de virem a óbito. Então as pessoas com mais idade, pelo amor de Deus, tenham cuidado. Você que é responsável por alguém que tem mais idade, tenha cuidado. A gente tem visto aqui, eu saí para fazer um vídeo que vai estar postado também para vocês, ao redor aqui da cidade que eu vivo, aqui em Swindon, na Inglaterra, e eu vi uma quantidade grande, uma quantidade enorme de pessoas de idade andando na rua. Por mais que, mas eu não estou com ninguém, não estou tocando em nada, estou tendo cuidado, passeando com o cachorro, uma hora ou outra você acaba se descuidando. Então é melhor evitar, é melhor, de fato, proteger principalmente as pessoas de acordo com a maior idade que elas possam possuir, tá bom? E aí agora eu quero fechar esse vídeo contigo fazendo uma espécie de estudo da linha do tempo do que está acontecendo, e eu tenho certeza que isso, além de mais informações, vai tranquilizar você um pouco mais. Bom, então agora a gente vai fazer aqui uma espécie de timeline, né, uma linha do tempo do que aconteceu dentro dessa
perspectiva do coronavírus. Inicialmente nós temos aqui em 31 de dezembro surgem casos em Wuhan, e nesse tempo as pessoas não sabiam ao certo se tratava de uma doença. Havia um médico especificamente falando, o Dr. Li, que tentou alertar o mundo sobre isso, mas não foi muito bem ouvido na época, porque ninguém quer dar informação de que isso está acontecendo. Há especulações sobre a economia, que algumas pessoas tentaram abafar, de que os Estados Unidos podem estar usando isso contra a China, contra o seu poderio econômico atual de vendas, mas isso não é o caso desse vídeo. Não estou dizendo que não aconteça, mas não é o foco nesse momento. Mas enfim, em 2019, ainda, apesar de ter sido no último dia do ano, houveram aqui dezenas de casos em Wuhan, e isso começou a preocupar as autoridades de saúde. Então, no dia 11 de janeiro, foi registrado a primeira morte na China. No dia 20 de janeiro, os primeiros casos apareceram fora da China. Até coloquei aqui Japão, Coreia e também na Tailândia, né? São informações, esse quadro aqui, essa timeline eu fiz a partir do New York Times. Então está aqui no meu computador na minha frente, tá certo? Depois nós tivemos o fechamento de Wuhan. As autoridades sanitárias decidiram fechar a cidade após registrarem 17 mortos. Já é um número significativo para aquilo que as pessoas ficam realmente preocupadas. Enfim, no dia 30 de janeiro, então, acontece o alerta da Organização Mundial de Saúde. Esse alerta possivelmente foi tardio e isso facilitou que a doença se propagasse pelo mundo. Porém, estando na China, como tem muitas indas e vindas de pessoas por questões culturais, comerciais, então é inevitável que quando algo surge na China se dissemine pelo mundo de maneira veloz, como tem sido esse caso. No dia 2 de fevereiro, tivemos aí a primeira morte fora da China, que aconteceu precisamente nas Filipinas, tá? Olha que interessante também aqui no caso, consegue ver aqui, no dia 7 de fevereiro morre o médico que tentou alertar a humanidade sobre esse perigo, o Dr. Li, né? Morreu e da doença. Olha que interessante, né? Que trágico para ele. Em 14 de fevereiro, a primeira morte na Europa. Essa primeira morte na Europa aconteceu na França e foi um turista chinês, já de idade, um idoso chinês, foi para a França e morreu lá. Não é o que você espera ao chegar na França, né? Mas possivelmente também houve essa contaminação, principalmente na questão da viagem, dentro dos aviões, muito tempo, né? Voos que duram aí no mínimo 2 horas, 10 horas, 8 horas, é o suficiente para que haja essa contaminação. Nesse momento agora, a gente até pensa, agora o que eu vou fazer? Vou voltar para o Brasil, me esconder lá e tal. Não dá, os aeroportos de muitos lugares estão fechados, as fronteiras estão fechadas em muitos países. E, por exemplo, no meu caso, se eu quisesse ir agora, a principal companhia que dá acesso à Fortaleza, minha cidade, não está mais operando para lá nesse momento, tá certo? E no dia 26/2, a primeira morte na América Latina, que aconteceu em São Paulo, aconteceu no Brasil, né? Um senhor de 60 e poucos anos de idade veio a óbito no Brasil. E a gente vai dar uma olhadinha agora também no número de casos aqui. Quero que você entenda que essa timeline para que você entenda, e eu até falei que pode ser que em algum momento a gente lembre de algum ponto em que a gente começou a se dar conta. Para mim, eu comecei a me dar conta aqui, ó. Eu comecei a entender a preocupação, porque até que a gente pare o que a gente está fazendo, até que a gente tenha consciência de parar, porque o mundo está, né, nesse processo de pandemia. Eu me lembro que leva um tempo, e eu me lembro que no meu caso foi justamente aqui que a coisa me chamou a atenção, foi aqui que eu falei assim, eita, aí tem coisa, tá bom? E agora eu quero dar uma olhadinha no número de casos, mas te mostrar também que existem casos de pessoas em recuperação, processos positivos, a mortalidade, a letalidade não é tão alta quanto se parece, e mais uma vez te falo, meu intuito aqui é fornecer um conhecimento que te liberte, né? A verdade nos liberta das coisas, a negligência, o não conhecimento, a ignorância são escuridões, principalmente num momento como esse. Vamos aqui para o nosso último quadro. Gente, e eu quero trazer agora para vocês aqui também uma relação do número de casos, mortes e recuperados. Muitas vezes as pessoas não têm falado nos recuperados, né, Matheus? Ninguém fala em quem ficou bom da doença. E eu quero chamar a atenção que os dados que eu estou mostrando aqui para vocês estão agora ao vivo aqui comigo, em tempo real, são sites da escola da Universidade de Medicina Johns Hopkins. Então, quem quiser acessar, é muito fácil você ir até lá e saber os números por você mesmo. E no final o Matheus
pediu para participar do vídeo, eu achei muito oportuno, ele vai dar algumas dicas aqui também. Então, na China nós tivemos até agora 81.454 casos, né, Matheus? Contra 3.274 mortes, aqui é o número de mortes. Aí você fica pensando, João, mas morreu gente pra caramba. Sim, morreu. Gente, eu tenho que ficar na cadeira porque eu sou muito baixinho, né? Vou colocar ele na cadeira de novo. Mas o número de pessoas que foram recuperadas, aqui é o verde, ó, 72 mil pessoas, 72.819 pessoas tiveram a sua recuperação, tá? Enquanto que na Itália morreram, infelizmente a Itália está vivendo um drama, morreram não, são o número de casos registrados, 59.138, nós tivemos aqui 5.476 mortes e já 7.024 recuperados. Note que esse número aqui já é maior que o número de mortes, é uma coisa muito positiva. No Brasil são 1.604 casos, pouco em relação ao que está acontecendo aqui, mas também no Brasil, como você viu na linha do tempo, não chegou de imediato, graças a Deus, né? Tivemos apenas 25 mortes e 2 casos recuperados e com certeza isso aqui vai aumentar a cada dia, temos que ser positivos também. E no Reino Unido, para poder privilegiar onde a gente está, também são 5.748 no caso, casos, 290 mortes e 137 pessoas já recuperadas. E o que é que a gente tem que fazer? Vamos para as dicas finais aqui, né, Matheus? Então vamos embora. Olha para a câmera lá, aqui, ó, olha para cá e fala assim, o que é que as pessoas têm que fazer nesse momento agora? Para sobreviver na coronavírus, a gente precisa lavar as mãos com água e sabão, passar álcool em gel, tomar banho todos os dias. Isso é importante. O que mais? Ficar em casa ou ficar na rua? Ficar em casa. E o que é que a gente faz quando fica em casa? Fica brincando? Ficar brincando e também... Comendo muito. E também pode até ficar assistindo vídeo na TV. Pronto, a gente tem que ficar em casa, né? Por eles que a gente tem que ficar em casa, pela nossa família, pelo bem-estar de todos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha trazido para você mais esclarecimentos, que chegue a mais pessoas. Então, um grande abraço, um beijo no coração e a gente se vê aí no próximo vídeo. Dá tchau pro pessoal. Tchau! Mas antes, a gente tem que se lembrar de tudo isso que a gente fez hoje. Ok, solta um beijo pro pessoal. Beijo. Tchau, Beijo. gente. Tchau, gente.